Muito bem, mamãe e papai. Birra é sinônimo de TDAH infantil ou adolescente? Seu filho faz muita birra? Eu quero que você agora descubra se isso é TDAH ou não, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos desvendar essa possibilidade e descobrir como a manifestação de comportamentos podem estar ligadas ao TDAH e como você vai poder identificar esses sinais no dia a dia do seu filho, tá bom? Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou professor e terapeuta familiar e ajudo papais e também crianças a melhorarem os seus comportamentos e os sintomas, consequentemente, do TDAH na vida dos seus filhos, ok? Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, curte esse vídeo, compartilha e vamos aprender um monte de coisas legais, tá bom? E para compreender melhor essa conexão entre birra e TDAH, é fundamental a gente conhecer alguns aspectos, seja do TDAH, seja da birra, para que a nossa visão fique muito profunda sobre esse processo, tá bom? Vamos lá então? Birra é um sintoma de TDAH? Vamos começar a olhar para cá. Birra é um trem que é normal? É alguma coisa que é normal? Ou necessariamente é TDAH? Eu tenho uma visão bastante natural sobre a questão da birra, sobretudo porque todos nós temos vontades e, digamos, se o seu filho também tem vontades, essas vontades muitas vezes a gente não sabe por que elas existem ou por que elas não existem e nós como pais muitas vezes queremos dizer o que é melhor para elas. Às vezes a vontade do filho pode levá-lo para uma situação perigosa, uma situação que comprometa a sua saúde, né, a sua sobrevivência, e a gente quer impedir. Na maioria das vezes as crianças elas não têm um entendimento sobre o futuro, sobre aquilo que é perigoso ou não é perigoso, elas simplesmente se sentem tolhidas. Então, a birra, em geral, o que significa birra? Significa uma sensação de ser contrariado diante de um não, por exemplo. Então, você vai lá, seu filho quer que você compre uma coisa para ele, ou seu filho quer subir na árvore, ou seu filho não quer tomar banho, ou seu filho não quer jantar, não quer trocar de roupa, não quer isso, não quer aquilo, e você diz, não pode, vai ter que fazer e a hora é agora. Então, isso significa ser contrariado. O interessante é que para que exista birra, necessariamente a criança precisa sentir-se injustiçada. Que coisa mais doida, né? Então não é só contrariado? Não. Porque eu posso ser contrariado e aquilo fazer sentido para mim, que é algo bom para mim, e não me gerar qualquer sensação ruim. Então existe uma sensação de ser injustiçado na criança. E a sensação também de ser atacado. Vamos entender esse processo? Olha que curioso, ok? Birra. Quero, mas não posso. É a criança, tá bom? Ou o jovem ou adolescente. Quero, mas não posso. O que fazer? Não consigo fazer nada. Vem uma sensação de impotência e logo vem birra. Já conseguiu entender a birra por dentro do seu filho? Então, eu quero... Compra um biscoito Oreo para mim. Aí a mãe chega e diz, não, você está muito gordo, ok? Então, eu quero, mas eu não posso. Interessante que lá dentro vai vir uma sensação no garoto de eu preciso. Interessante, né? Por que ele precisa? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu não posso. E aí, o que fazer? De repente, ele olha para a mãe
não tem como enfrentar a mãe, não tem argumentos lógicos, ou seja lá o que for, que consiga convencer, e vem dentro dele alguma resposta dizendo assim: não consigo fazer nada. Vem a sensação de ser injustiçado, vem a sensação de não conseguir fazer nada para reverter aquele quadro, e ele não consegue fazer outra coisa senão birrar. Interessante, há casos, por exemplo, em que a criança, o jovem ou adolescente vai ter uma outra atitude. Ele de repente descobriu que há algo que ele possa fazer. Ou, por um motivo ou outro, ele se sente capaz daquilo. Por exemplo, de enfrentar. Porque visto que ele se sente injustiçado, ele vai precisar enfrentar para se defender. Nessas horas pode acontecer aquilo que a gente chama de TOD, ou seja, transtorno opositor desafiador, que a maioria dos pais não entende como um simples enfrentamento, mas a criança, ela tem motivos para aquilo, que está dentro do campo das sensações, a partir daquilo que ela sente. Por que eu preciso? Interessante, né? É aqui que vem a pergunta. Por que eu preciso? Eu preciso porque aquilo me gera prazer. Aqui vale muito a pena você, mamãe e papai, entender como funciona o nosso cérebro. Entender como que funciona cada um de nós, Homo sapiens, ser humano. Nós funcionamos a partir de um circuito de recompensas, ok? E nesse circuito de recompensas existe o prazer e a dor, a punição e o reforço positivo, a recompensa, ok? Esse circuito, papai e mamãe, funciona dentro de nós o tempo inteiro. Fica tranquilo que em você, mamãe e papai, também existe o tempo inteiro. E às vezes você também vai se sentir injustiçada pelo seu marido ou pela sua esposa, não vai se sentir compreendido, não vai se sentir recompensado por todos os esforços que às vezes só você sabe que você tem. E muitas vezes as próprias mamães se sentem muito atacadas diante do TDAH dos seus filhos, como se fosse culpa delas. Então elas também não se sentem recompensadas, recompensadas por todos os esforços que elas fazem. Que sensação que vai vir quando a gente não se sente recompensado pelos nossos esforços? Injustiça, ataque. Então, assim como você pode sentir isso, o seu filho também vai sentir isso várias vezes, e ele vai precisar buscar sentir prazer, porque prazer é recompensa. Tem alguma coisa dentro do seu filho que pode estar associada ao TDAH ou não, que é como se dissesse assim: se eu não tiver esse prazer, é porque alguém não gosta de mim, ou eu não sou importante. Esse alguém pode ser você, mamãe, pode ser você, papai, pode ser uma outra pessoa, um coleguinha. Então entendo que o circuito do prazer, ele é antagônico ao circuito de dor. Então às vezes eu preciso sentir prazer, porque se eu não sentir prazer vai vir um incômodo ruim, um incômodo que é dor. E vale a gente entender que isso no TDAH é muito forte, que está ligado ao nosso centro de recompensas chamado núcleo accumbens, que no TDAH é um pouco mais ativado. Então o que acontece? Facilmente ele consegue ser excitado por coisas boas, mas ele também facilmente consegue ser excitado por coisas ruins. Ou seja, ele é muito sensível às punições, como ele também é muito sensível aos prazeres. Olha que interessante. É isso que você percebe? Às vezes você promete para o seu filho uma coisa, né, para daqui a uma semana, e aí ele já fica louco. Fica completamente eufórico, excitado, fica perguntando para você o tempo inteiro: e aí, já está mais perto? E aí, quando é que vai ser? Não tem como antecipar, não. Eu quero receber meu presente antecipado, eu quero que seja amanhã. Olha só, é um núcleo de recompensas. E do outro lado também,
Se ele tem uma punição, ou uma ameaça, ou um ataque, ele também vai sentir isso muito mais forte. Tudo bem? Isso pode implicar num TOD, ou seja, ser tão forte, tão agressivo, de modo que ele acabe te enfrentando, ou pode gerar um processo chamado birra, quando lá dentro ele sente que vai ter dor, mas não tem nada o que ele fazer. Então é como se ele se jogasse, né? Ali ele vai precisar espernear, ele vai precisar dizer assim, ai meu Deus, né? Ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém me percebe, eu não tenho direito a nada. E aqui a gente vai entrar no nosso segundo circuito, aqui no nosso quadro, que vai falar exatamente no TDAH. Veja bem, a birra pode ser normal para toda criança, não necessariamente ser TDAH. Mas no TDAH, como existe um déficit de prazer, existe um déficit de dopamina naturalmente dentro dele, ok? É próprio no TDAH esse núcleo accumbens ser mais ativado, então existe esse déficit. O que vai acontecer? Se de um lado existe um déficit de prazer, é como se houvesse um excesso de outras coisas, de luta, de guerra. É como se o guri estivesse no estado de tensão constante. E esse estado de tensão, que está associado a essa palavra guerra, em geral, está muito relacionado a uma coisa que talvez você vá se impressionar com o que eu vou te dizer, mas é algo que lá dentro ele sente, uma ausência de valor. Ok? Uma ausência de valor. Como que é isso, Fabrício? É como se lá dentro ele sentisse que ele não é suficientemente importante, que ele não é visto, que ele não recebe atenção, que se ele não existisse não faria diferença na vida de ninguém. Essa ausência de valor é o que vai fazer com que muitas vezes a criança, quando ela é contrariada e injustiçada, ele vai sempre dizer assim, mas ninguém me entende, ninguém gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Isso está muito associado a baixa autoestima, por isso que praticamente toda criança com TDAH tem uma baixa autoestima forte, porque está ligado a esse circuito, a essa sensação de não ter valor, de não ter importância. A criança, mesmo pequena, ela vai sentir isso, mas ela não vai saber explicar isso. Ela só vai dizer assim, mas por isso que eu não queria viver. Tem criança que vai falar isso. Minha mãe não gosta de mim. Por que você não gosta de mim? Por que você gosta mais do meu irmão? Por que o fulaninho pode ter e eu não posso ter? Olha que interessante, ó. Porque ele não se sente visto, não se sente importante, ele se sente menos que os outros. Às vezes, o que vai fazer com que o seu filho queira tantas vezes ter coisas que os outros têm, olha aqui, ó, né? E que ele tem até uma certa obsessão de ter tudo o que às vezes o coleguinha tem e ele não tem, é exatamente por causa deste vazio aqui dentro, que na maior parte das vezes é de origem genética. Às vezes a mãe já tem essa sensação, o pai já tem essa sensação, e que isso se torna mais forte ali no processo gestatório. E, às vezes nos primeiros meses de vida, os primeiros meses de vida são muito importantes por causa da formação neural, ok? E essa formação neural, ela depende muito dessas estruturas hormonais e de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, okay? Todos esses comunicantes cerebrais e corporais que vão gerar a sensação de ser importante. Então, às vezes, a própria mãe já não tem essa sensação, ou às vezes o próprio pai já não tem essa sensação, e o que acontece? Eles acabam comunicando aquilo que eles têm. Então a criança já vai nascendo com essa sensação de baixa autoestima, que em muitos momentos se torna visível. Às vezes uma criança, né, ser mais tensa, né? Por isso que eu coloquei assim, uma situação de guerra, de luta. Então, uma criança mais tensa, uma criança que chora mais,
uma criança que vai ter problemas em sair de casa, uma criança que vai ter problemas alimentares. Isso tudo pode estar associado ao TDAH quando é mais forte. Então, quando os ímpetos de birra são mais fortes, eles acontecem com mais frequência, ok? Quando o filho tem resistência a muita coisa, com muita intensidade, isso vai trazendo um quadro de TDAH. Ainda que a birra, naturalmente, não seja somente ela um sintoma de TDAH. Então, as intensidades, as ocorrências podem sim mostrar que são um grau de TDAH. Então, veja bem, inclusive este TDAH, com essa ausência de valor, pode trazer hiperatividade e impulsividade. Então, olha que interessante. Lá dentro, é como se ele dissesse assim, se eu não posso ter, ou se eu não posso fazer, que valor eu tenho? Olha que associação mais louca, porque não necessariamente uma coisa implica a outra. Mas para ele, o fazer tem sempre ligação com o ser. Se eu não posso fazer, eu não posso ser feliz. Se eu não posso ser feliz, é porque você não gosta de mim. É porque você não me valoriza. É porque você não quer o meu bem. Olha que interessante. Por isso que a gente tem que entender os nossos filhos sempre do ponto de vista do ser e não somente do fazer. E quando isso acontece, a gente vai simplesmente olhando superficialmente para os nossos filhos, não entendendo o que realmente se passa lá dentro e não sabendo como agir. Quando a gente não sabe como agir, a gente pode bater, a gente pode fazer cara feia, a gente pode xingar, a gente pode perder a paciência. Podem vir tantas coisas que, de repente, no frigir dos ovos, só piora o quadro. Faz sentido tudo isso? Faz sentido um pouquinho de tudo isso na vida do seu filho? Você também experimenta ou já experimentou um pouco dessa sensação de baixa autoestima, ok? E que às vezes qualquer coisinha que o outro faz contra você, você também sente aquela raiva, aquele ímpeto, aquela vontade de se defender, de atacar, de reagir. Isso é muito presente em pais de crianças com TDAH e por isso acaba se tornando também genético e hereditário na vida deles. Não precisa se culpar por isso. Assim como também você teve isso porque muitas vezes veio da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Tudo bem? Se você percebe que você enfrenta esses desafios com o seu filho, eu preciso que você comece a entender que tipo de situações, que tipo de coisas, que tipo de atitudes você pode ter no seu dia a dia para contornar as situações. Inclusive, estão abertas as inscrições para o meu curso Guia Prático do TDAH Infantil e de Adolescentes, o passo a passo para ajudar o seu filho. Porque nessa metodologia totalmente prática, ou seja, são coisas que você pode agir, colocar em prática no dia a dia do seu filho, eu reúno anos de aprendizado, de técnicas de atendimento em consultório, de coisas que realmente ano após ano eu fui percebendo que funcionavam ali na vida da criança com TDAH, ok? E eu coloquei tudo isso num passo a passo completamente didático para te ajudar, mamãe e papai, a diminuir os sintomas do TDAH no seu filho pela raiz. Porque você percebeu que tudo isso aqui que eu explico para vocês, eu estou falando da raiz, eu estou falando daquilo que está lá dentro, daquilo que você sabe que você tem e que está dentro do seu filho, mas que talvez você nunca tenha enxergado por esse ângulo e que eu quero que a partir de hoje você passe a olhar por aí. Existe sim essa raiz que acaba mexendo com o nosso neurológico, que eu falei aqui, né? O núcleo accumbens, ok? A amígdala cerebral, as nossas químicas cerebrais, os nossos transmissores, e é tudo isso que vai acontecendo
dentro do nosso filho e que se a gente não entender, a gente vai pensar que simplesmente o remédio vai dar uma solução para tudo isso. E essa alteração neurológica e de cunho emocional, ok? Que está na raiz de tudo, acaba levando o seu filho a fazer coisas que, se você não entender, você vai simplesmente condenar. Não é assim que muitas vezes a coisa funciona? Por isso que esse guia prático te ajuda a olhar para o seu filhote de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente, ter uma empatia de uma forma diferente, uma química com ele de uma forma diferente, de modo que, mudando tudo isso, todos os comportamentos mudam e os resultados, seja de paciência, seja de concentração, seja de tranquilidade e de paz, acabam sendo uma simples consequência, ok? Por isso, papai e mamãe, é super importante que vocês estejam atentos aos sinais que os seus filhos apresentam quando, de repente, eles estão em birra. O que está acontecendo ali dentro dele para gerar tudo isso? Que tipo de injustiça, que tipo de ataque ele sente que existe dentro dele, ok? Porque mesmo que nem toda birra seja TDAH, dependendo dos sinais, pode sim ser sinal de TDAH e você vai mudar isso aí por meio de muitos comportamentos seus, tá bom? Me diz uma coisa, você já passou por isso aí? É frequente a birra na tua casa? Me conta sua experiência aqui nos comentários do nosso vídeo, vai ser um prazer te ouvir, ok? E, se for o caso, se você quiser aprofundar dentro dessa matéria e se tornar verdadeiramente minha aluna, meu aluno, aproveita essa oportunidade e se inscreve aqui no meu curso para que você tenha essas orientações práticas e essenciais no manejo dos sintomas do TDAH, tá bom? Se inscreve também aqui no canal, ok? E ativa as notificações para não perder nenhum dos meus conteúdos, ok? E se você deseja, também tem o meu perfil no Instagram, ok? fabricionogueira.oficial, que você vai encontrar um mundo de coisas legais para te ajudar no dia a dia do seu filho, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com você e a gente se encontra no nosso próximo conteúdo.